Deus sempre fala com a gente. Deus fala com aqueles que querem ouvi-lo, né? Se nós abrimos os nossos ouvidos e os ouvidos do nosso coração, então Deus com certeza Ele fala conosco. Independente do pregador. O pregador não é importante, o importante é Deus falar com a gente. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. E eu quero dar boas-vindas a toda a igreja, mais uma vez. Alguns chegaram depois que nós abrimos o culto. E você é muito bem-vindo aqui, né? É um prazer recebê-lo aqui. E dizer para você que Deus te ama e tem um projeto, um propósito maravilhoso. Você que está aqui hoje à noite, você que está em casa, quero dizer que Deus tem um projeto para você. Deus te ama, Deus tem um amor muito grande pela sua vida. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para ser um vencedor, para ser uma pessoa feliz. Você foi criado para ser uma pessoa abençoada. Você recebe essa palavra? Diga amém. E eu quero falar uma palavra com você hoje sobre a grandeza de Deus. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Nós precisamos saber o que é que nós representamos para Deus. Muitas pessoas acham que Deus não se importa com elas. Talvez alguém aqui dentro hoje, você pensa que Deus não se importa com você. Mas eu quero dizer para você que isso não é verdade. Quero dizer para você que Deus importa-se com a sua vida. Deus te ama. Vou dizer de novo, Deus te ama. Deus é Pai. Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Senhor do universo, o Senhor de toda a terra. E Ele nos ama. Ele me ama, Ele ama você. Amém? A grandeza de Deus. Você precisa saber que o seu Deus é grande. Ele é poderoso para fazer coisas tremendas na sua vida. Não sei qual é a sua necessidade hoje, mas eu sei que Deus é maior do que a sua necessidade. Muito maior, muito maior. Êxodo capítulo 3, nós encontramos nesse texto, neste capítulo do Êxodo, capítulo 3, um momento entre Deus e Moisés. Moisés foi um grande profeta que Deus usou na antiguidade. Moisés foi um homem levantado por Deus. Mas houve um momento em que Moisés, ele vacilou. Quando Deus o chamou, Moisés estava meio inseguro. Moisés não tinha muita convicção do chamado e do propósito de Deus na vida dele. Muitas vezes nós também somos assim. Quando Deus nos chama, nós nos sentimos indignos, incapazes, pequenos. E nós somos realmente pequenos. Somos incapazes e indignos. Mas em Deus, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos fazer coisas muito maiores do que nós temos feito, né, até hoje. Êxodo 3, eu quero começar a ler com você aqui. Capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Veja bem, Moisés, ele não devia estar muito feliz com a vida dele, porque ele era funcionário do sogro dele. Alguém trabalha com o sogro aqui? Eu não sei se sogro é um bom patrão. Tem sogro que é. Eu não sei o sogro de Moisés. Mas ele trabalhava com o sogro dele há 40 anos. Ele era empregado do sogro dele. Estava lá apacentando o rebanho do seu sogro. E aí no versículo 2, acontece algo extraordinário. Aparece-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e esta não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima. Então a sarça é uma arvorezinha do deserto, pequenininha, rasteira, uma árvore resistente, porque ela sobrevive no deserto, que não tem muita água, e ela está ali firme, uma sobrevivente. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida como sobreviventes, mas queridos, Deus é especialista em chamar a nossa atenção. Tem momento que a gente acha, não, agora está tudo acabado, não tem jeito, né? Mas Deus sempre dá um jeitinho de fazer alguma coisa para chamar a nossa atenção. Talvez você hoje está precisando que Deus chame a sua atenção. Talvez você está muito para baixo, muito abatido. E Deus hoje vai chamar a sua atenção, amém? Deus vai falar com você nessa noite.
Isso aconteceu com Moisés. Então, aquela arvorezinha começou a pegar fogo ali, o anjo colocou fogo naquela sarça, mas ela, ao mesmo tempo que ela ardia com a chama do fogo, ela não se consumia, ela se mantinha. E Moisés, conhecendo, né, a natureza, ele olhou para aquilo e falou: não, isso não está normal, tem alguma coisa diferente. E ele foi olhar aquilo de perto. E no que ele está olhando, Deus fala com ele. Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sempre que você vai se aproximar de Deus, sempre que você quer mais de Deus, você precisa antes se santificar. Você precisa antes, né, fazer um exame da sua vida. Como é que está a sua vida? Se você quer mais de Deus, querido, você precisa então fazer esse exame na sua vida. Você precisa se perceber. Deus falou para Moisés: tire as sandálias, né? O lugar que você está é terra santa. Eu quero dizer que você está numa terra santa nessa noite, amém? Você está na casa de Deus, o lugar onde Deus fala, onde Deus manifesta a sua glória, onde Deus cura a nossa vida, onde Deus transforma a nossa história. Ok. E aí Deus continua falando com ele, verso 6. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Neste versículo, Deus se revela a Moisés e mostra quem ele é, para que Moisés não tivesse dúvida. Deus sabia da história de Abraão, da história de Isaque, da história de Jacó. E Deus vem e fala: Moisés, eu não sou outro Deus. Eu sou o Deus dos teus pais, dos teus patriarcas, que você sabe muito bem quem são: Abraão, Isaque, Jacó. Então Deus veio aqui trazendo clareza quem é que estava falando com Moisés, para que Moisés não tivesse dúvida no seu coração. Verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Veja bem, Moisés tinha vivido no Egito. Moisés tinha sido criado pela filha do faraó. Moisés conhecia o que era o Egito. Mas Moisés, quando ele cresceu, ele soube que ele era pertencente ao povo de Deus, que ele não era egípcio, ele era da nação de Israel, filho de uma israelita, e aí ele entendeu que tinha um chamado de Deus na vida dele, mas ele tentou fazer a obra de Deus com as suas próprias mãos, e não deu certo. Aí ele deixou o Egito, fugiu para Midian, e desde então 40 anos haviam se passado, e agora Moisés vem, né, nesse momento aqui, e está ali fazendo o seu trabalho, trabalhando normalmente, e Deus vem falar com ele: Moisés, vem cá. E Deus começa a falar: olha, o meu povo está sofrendo lá no Egito, meu povo está sendo oprimido pelo faraó, né? E Deus então diz aqui para Moisés no verso 9: eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, e eu vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Querido, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe das dores que você passa, Deus sabe das suas angústias, Deus vê, Deus está vendo. Se você tem clamado, Deus está vendo o seu clamor. Posso ouvir um amém seu? Deus está vendo o seu clamor, Deus está ouvindo o seu clamor. Tem o momento de Deus agir. Aqui chegou o momento de Deus agir na vida do seu povo que estava lá nas mãos de Faraó. Continuando, aí Deus diz para Moisés: vem agora, e eu
te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus estava aqui trazendo um desafio para Moisés. Moisés, eu quero que você vá lá no Egito, que você volte lá, e eu quero te usar para você tirar o meu povo da situação de escravidão, de aflição e de sofrimento. Verso 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o teu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então Moisés, naquela conversa com Deus, embora Deus tinha dito para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus, depois quando desafia ele para ir tirar o povo de Deus lá do Egito, da escravidão de Faraó, ele pergunta: quando o povo me perguntar quem é que te enviou, Moisés, o que eu vou dizer para o povo, Deus? E Deus falou: diga que eu sou, me enviou. Diga para eles: eu sou, me enviou até vós. Eu sou o que sou. Aqui Deus dá uma revelação para Moisés: eu sou o Senhor. Na língua hebraica é Yavé, que na nossa língua é mais ou menos Yavé. Eu não estou pronunciando como é, porque eu não sei o hebraico. Mais ou menos Yavé, o Senhor. Na língua aportuguesada, né, já trazendo Yavé para o português, é Jeová. Né, o pessoal, para facilitar a língua portuguesa, Jeová. Então, Deus se revela: eu sou, te enviou. Eu sou, me enviou até vós. Moisés ficou inseguro e ele queria saber quem é que estava falando com ele e enviando ele. Mas Deus já tinha falado para ele: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora, querido, isso é muito importante. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Moisés sentiu necessidade de saber quem é que estava falando com ele. E você não pode ter essa dúvida no seu coração. Quem é o teu Deus? O que ele representa para você? E eu quero dizer para você que hoje é mais fácil para nós, porque nós temos a Bíblia prontinha. Moisés não tinha a Bíblia. Inclusive Moisés é um dos autores da Bíblia. Moisés foi usado pelo Espírito Santo para escrever 5 livros da Bíblia. Para escrever um dos Salmos, que é o Salmo 90. Então Moisés foi um homem muito usado por Deus. Foi uma bênção nas mãos de Deus. Mas nem sempre foi assim. Um dia Moisés estava aqui diante de Deus inseguro, né? Deus desafiando ele, e depois você vai ver, eu não vou ler, mas Moisés deu várias desculpas para Deus, para que Deus enviasse outro e não ele, mas Deus não aceitou as desculpas de Moisés, e por fim Moisés foi, né? Mas antes ele quis saber quem era o Deus que estava falando com ele e que o estava enviando. Isso é importante, você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa ter certeza quem é o seu Deus. Você não pode ter dúvidas a respeito de quem é o seu Deus. Só existe um Deus. E o Deus que nós estamos falando para você é o Deus da Bíblia, é o grande eu sou. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que se revelou através do seu Filho Jesus na plenitude dos tempos. É importante. O profeta Oséias, ele fala uma coisa interessante. Oséias capítulo 6, ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você precisa conhecer, mas você precisa prosseguir todos os dias em conhecer Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele quer se revelar a você. Busque-o, e quanto mais você buscar, ele vai se revelar mais e mais a você. O profeta Jeremias diz: se nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos, nós o acharemos, e ele vai falar conosco, e ele vai fazer coisas grandiosas, ele vai fazer uma revolução nas nossas vidas. Posso ouvir um amém da igreja? Bem forte.
Aleluia. Então Deus se revela aqui no 14 e no 15. Verso 15 Deus diz: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, Abraão, Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Por que esse ponto aqui que eu estou falando, de conhecer a Deus, é importante? Porque o mesmo profeta Oséias, ele diz também no capítulo 4 do seu livro, no versículo de número 6, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se você não sabe quem é o seu Deus, se você chama de Deus alguém que você não tem intimidade com essa pessoa, e se você adora alguém que você não conhece, tem um pouco de incoerência aí, meu querido, na sua adoração. Você está mais para um religioso do que para alguém que adora um Deus a quem você conhece e você tem com ele um relacionamento, você tem com ele intimidade. E Deus chamou a atenção da nação de Israel no tempo do profeta Oséias, dizendo: o meu povo está errando porque não tem entendimento. Muitas pessoas estão errando porque não têm entendimento. Mas nessa noite Deus quer trazer entendimento para você. Nessa noite o Espírito Santo está aqui para trazer revelação para você. Quem é o teu Deus? Ele é todo poderoso, amém ou não? Posso ouvir um amém seu bem forte?